Aquela velha história do marketing joga a culpa em vendas, vendas joga a culpa em marketing, o gestor joga a culpa em todo mundo, mas no fim, ainda tem um terceiro elemento que é a agência. Se esse serviço é terceirizado, e normalmente é, quem leva a culpa é a agência. A agência, muitas vezes, até culpa o gestor ou o time do gestor. E é um jogo de culpa pra lá e pra cá. Isso acontece muito porque marketing tem uma capacidade, ou pensa que tem uma capacidade às vezes, de gerar uma quantidade de leads que é bom para o comercial e que esses leads têm a ver com o tipo de público que foi planejado. E marketing acha que, ele é bom, né? Marketing acha que vendas não atende muito bem esse lead, que não dá tanta atenção, que não atende rápido, que não alimenta CRM, que não faz follow-up, e todos os processos aí que vocês conhecem. Já vendas diz que o marketing não gera leads qualificados ou não gera leads o suficiente para que aconteça a meta de vendas que eles precisam bater. E aí entra o gestor no meio disso, vê que as coisas não estão rolando, cada um tem suas travas e pode botar a culpa em um, no outro ou mesmo na agência, até porque o gestor às vezes até se sente no direito, porque paga a agência para fazer isso, a agência tem que resolver e ele terceiriza justamente para poder também terceirizar o problema. Então aqui eu falei os erros de todo mundo aí, faltou de agência, mas eu tô colocando aqui que não existe culpado, não existe uma pessoa culpada, a não ser que exista, que tem alguém muito fora do eixo que realmente está prejudicando, mas isso é muito fácil de identificar. O erro da agência é atender vários clientes, não olhar isso, não ter atenção para isso, e quando surge o problema está em formato mais grave, isso já virou bronca, já virou problema, já virou churn, enfim, foi dinheiro jogado no lixo. Então, toda essa composição de jogar culpa para lá e para cá, no final é uma grande perda de tempo e não resolve nada em questão de bater meta de venda e faturamento. O resultado, ele depende de muitos fatores. E eles podem até ser fundamentais, 6 fundamentos de marketing, pode ser mercado, pode ser marca, autoridade da marca, pode ser produto, que daí envolve preço, logística, pode ser canal de aquisição, campanha mal feita de mídia paga, prospecção que não é feita de forma correta dentro do ICP, time de vendas que não atende lead, que não faz prospecção ativa, time de vendas que atende mal, não alimenta CRM, retenção de cliente é baixa, então não gera indicação, não gera upsell, não gera cross-sell. Pode ser fundamental, mas também pode ser por pessoas, processos ou tecnologia. Os dois últimos ligados intimamente, né? E processo e tecnologia tem a tendência até de salvar pessoas. Porque um processo e uma tecnologia bem desenvolvido, ele tende a facilitar a vida da pessoa. E às vezes até uma pessoa boa, ela pode sofrer em um ambiente onde processo e tecnologia não está favorável para ajudar no trabalho dela. E assim, sendo bem sincero do que eu falei agora, é uma coisa muito negligenciada pelo gestor, pela agência, todo mundo envolvido, é o produto. Eu acho que às vezes as pessoas culpam pessoas, às vezes culpam o mercado, é muito comum culpar o mercado, a variação do mercado, porque é ano de Copa, ano de eleição, é o mês. O mundo tá aí para todo mundo, o país tá aí para todo mundo e tem gente que vendeu e você não vendeu. Então, um problema macro ela acaba afetando todo mundo e não uma empresa só. E aí, uma coisa muito negligenciada é o produto. A aderência do produto, se é um produto clássico, sei lá, uma clínica odontológica que vende implante e ortodontia. Produto clássico, não existe um problema de fit de mercado, você não precisa provar que as pessoas precisam disso, as pessoas precisam disso. Agora tem muito produto que é complexo. Você não tem uma aderência de mercado porque você está lançando um produto, porque esse produto tem uma alta concorrência, porque muita gente oferece, e aí pode ser um problema de mercado, mas às vezes falta a diferenciação do produto mesmo, sabe? E o gestor às vezes acredita que esse produto tem diferenciação, a agência e as pessoas acreditam nessa história, nessa narrativa, mas na verdade não tem. O preço desse produto não é competitivo, ele está mais caro que os concorrentes, com menos benefícios e as pessoas compram benefício e compram preço. Preço, inclusive, é um benefício. Então, no final, não adianta você pegar um produto que é ruim, alguma coisa que é ruim, expor isso 1000 vezes e isso vai ficar 1000 vezes um resultado ruim. O anúncio, a prospecção, o canal de aquisição, vendas, retenção, ele expande aquilo que o produto é. E se o produto é ruim, ele expande, seja com alto investimento ou seja com resultado ruim, tudo aquilo que o produto não é benéfico. Então, talvez a coisa mais negligenciada que eu vejo assim de culpa dentro desse processo
de fato é o produto. Óbvio que a autoridade da marca influencia também, né? Uma campanha bem feita influencia, pessoas boas, processos bons, tecnologias boas influenciam, mas eu determinaria o produto aí como um eixo principal de fazer algo dar certo ou não. E tem uma coisa muito chata nessa questão de joga a culpa para cada lado, é porque a solução disso ela é muito pragmática, ela é chata. Ela é pegar todo o processo que está sendo desenvolvido, o projeto ou a ação, e identificar, diagnosticar onde está o problema, criar um plano de ação, resolver e depois diagnosticar novamente. Esse processo é pragmático, você precisa olhar dados, então eu estou lá no funil. Eu tenho um problema na conversão de orçamento para venda. Eu preciso entender por que eu tenho um problema de orçamento para venda. O preço está caro? O vendedor não tá passando credibilidade? A condição de pagamento não está boa? Tem algum concorrente se destacando em alguma solução e a gente não está percebendo em diferenciação? Qual é o problema? Identificou o problema, o motivo isso tem que estar muito bem alimentado. Às vezes você não consegue tirar essa resposta tão simples, então precisa deixar o processo correr para metrificar, para depois enxergar onde você pode melhorar. Enfim, tudo isso é mais chato do que apontar a culpa para alguém. Então, assim, pragmaticamente, quando envolve muita emoção, quando envolve você tá muito puto com uma pessoa, essa é a verdade, sempre tenta olhar para o processo e tentar resolver a sua parte, aquilo que lhe compete, e que pode talvez até expor mais a pessoa ao problema que ela está tendo, né? E se ela for uma pessoa que não tem qualidade de trabalho, naturalmente essa pessoa vai sair, vai ser demitida, vai pedir para sair, enfim. Mas é um momento que tem que ser menos emocional, quando você tende a ser mais emocional. Tipo você receber processo jurídico, né? É o momento de você não fazer merda. É o momento de você parar, pensar, ser pragmático, não se expor ao emocional, porque é o momento de resolver problema complexo. E problema complexo exige profundidade. Alguns problemas clássicos, eu listei aqui 5 problemas clássicos que acontecem com frequência e qual é a causa possível, ou o culpado possível, sem ser pessoas. O lead está caro. Falta de autoridade de marca, ou seja, não dá credibilidade suficiente, você está disputando um leilão comoditizado e aí o lead fica caro. Ou o criativo tá ruim, isso pode acontecer também, e aí não tá performando de uma maneira legal, não tá com uma comunicação clara. Ou campanha imatura que ainda não encontrou o público. O lead às vezes tá caro, mas depois ela vai encontrando o público e vai ficando mais barato, vai acertando. Essa qualificação vai melhorando um pouco de tempo também. Então às vezes a campanha tá muito imatura. Isso parece papo de gestor de tráfego recém-formado na comunidade do Sobral, né? Mas, de fato, às vezes a campanha ainda tá imatura para você poder tomar uma decisão que o lead tá caro e eu preciso fazer alguma modificação nela. 2. Gera lead, mas nenhum é qualificado. Possíveis causas disso, né? Gera lead, mas nenhum é qualificado. Ou o criativo tem muito erro, e aí tá passando uma informação que não é a correta, que eu considero um erro grave, se não tá... Assim, tem que ser bem grave, tá? Pra gerar lead, mas nenhum é qualificado. Porque, normalmente, as pessoas... não tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade, mas não existe uma dificuldade de passar uma informação de produtos clássicos ou serviços clássicos, sabe? Então é difícil cometer esse erro de forma grave. Falta de atendimento eficiente, ou seja, gera lead menos qualificado. Não é qualificado por quê? Porque ninguém responde, mas você atendeu o lead depois de 24 horas, depois de 48 horas. Então, normalmente, nenhum é qualificado. É mais sobre a falta de responsabilidade, a falta de atendimento comercial do que marketing, tá? Normalmente. Ou segmentação da campanha completamente errado, tipo geográfico, vem de outra cidade, vem com um perfil completamente errado em algum sentido de idade, de geografia, de psicográfico, enfim, alguma coisa que realmente está muito fora do escopo, né? 3. Gera orçamento, mas não fecha nenhum. O que pode causar isso? Ou o atendimento não está sendo eficiente, está sendo ruim, ou o preço tá fora, o preço tá mais alto que a concorrência e não tá gerando credibilidade suficiente, e por isso o preço tá fora. Falta de follow-up do comercial, o orçamento tá lá, não fecha, mas porque não tá sendo assistido, o cara não ligou, não fez follow-up, jogou o orçamento e simplesmente esqueceu. Então isso pode acontecer também, o comercial não tá acelerando esse orçamento e não tá driblando objeção para fechar esse orçamento. Até uma que eu pensei agora, não tá no roteiro aqui, que às vezes é o tempo de fechamento mesmo, né? O tempo de fechamento às vezes é de 3, 4 meses para negócios complexos B2B, por exemplo, e ainda não deu tempo. Acontece em geração de orçamento que não fecha. 4. Não gera lead nenhum. Causas disso, ou o canal é
o canal tá errado, não gera lead, tá tentando gerar lead pelo Google, mas não é o canal certo, tá tentando gerar lead pelo Meta, não é o canal certo. Erro grave de comunicação, também pode acontecer, então ninguém entende o que na verdade o que tá escrito ali no anúncio e simplesmente ninguém converte isso para Meta Ads, a mensagem não tá chegando pelo caminho certo para as pessoas certas, né? Quando o lead é zero, a grande possibilidade é canal errado, tá? A não ser que seja algum problema técnico que tá chegando lead, mas você não tá vendo, né? Que aí seria um erro pior ainda. 5. Gerava lead antes, mas agora não gera mais. Ou quebrou algum tagueamento, alguma automação, alguma coisa que tá tirando visibilidade ou inteligência da campanha passada. Ou uma mudança grande de comportamento de mercado. Então, diminuiu muito o número de leads porque foi para outro lado, assim, sabe? O mercado. Isso não é de uma hora para outra, isso leva um tempo, então as perdas vão acontecendo bem no longo prazo. Às vezes é uma memória afetiva do passado, não, gerava muito lead antes, não gerava muito lead. Aí você vai ver, na verdade, gerava mais ou menos a mesma quantidade. Tem esse lance de memória afetiva que o passado era melhor do que o presente, acontece. E aí qualquer número parece inferior atualmente, porque não tá dentro da expectativa dele, mas no passado também não era dentro da expectativa dele, tá? Isso pode acontecer também. E é isso, acho que, assim, o que eu queria passar aqui é que o jogo de culpa não serve pra nada, ela não desaparece se você fica preocupado ou se você demite uma pessoa, simplesmente você tem que, normalmente, diagnosticar aonde no processo tá acontecendo alguma errada de forma granular, de forma profunda, e depois de diagnosticar, ter um plano de ação e tentar melhorar. Após isso, reavaliar. Tudo sistematicamente. É uma engenharia de ações, é uma construção dessa máquina dentro da engenharia de ações, olha que bonito que eu tô falando aqui, para você poder ter resultado consistente, mas principalmente previsível. Uma máquina bem construída cria resultado previsível. Eu sei mais ou menos o que vai acontecer mês que vem, o que vai acontecer no próximo mês, porque meus números e todas as minhas porcentagens de passagem do funil, de pipeline, eles são médios relacionado ao passado, um passado até de 2, 3 anos, e ele vai se mantendo. Então, se acontece alguma mudança grave, na verdade está acontecendo faz 5 anos essa mudança. Então, essa previsibilidade eu acho já um ponto super alto, e é difícil existir um culpado muito grande quando você tem essa máquina bem alimentada. Isso dá uma tranquilidade, dá paz para o gestor, e é isso que um gestor precisa, paz, tranquilidade, previsibilidade, principalmente saber se ele colocar dinheiro, aquilo vai retornar dinheiro. Então, esse foi o erro 009, e até o próximo vídeo aí que vai ser o erro 0010. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Deixa seu like, comenta pra gente aí, pra gente angariar mais engajamento, angariar mais seguidores e inscritos aí no nosso canal. Muito obrigado.